Eu volto a falar sobre o esquema de fraudes no Piauí. Esse esquema de fraudes em contratos da Secretaria de Educação do Piauí envolvia a contratação de empresas terceirizadas para o transporte escolar em municípios rurais do estado. Para aumentar o lucro, os veículos alugados não eram os especificados na licitação, como ônibus e vans. As terceirizadas usavam caminhonetes e paus de arara para transportar os alunos. Em relatórios da Controladoria Geral da União, os auditores identificaram diversas ilegalidades nos veículos utilizados, como falta de cinto de segurança e modelo de caminhonete inadequado para transporte escolar. O delegado da Polícia Federal, Albert Paulo de Moura, afirmou em coletiva que houve acidentes envolvendo os veículos utilizados para o transporte dos alunos no Piauí. Em um deles, inclusive, um estudante morreu, conforme revela o site O Antagonista. E quem nos assiste daqui a pouquinho vai acompanhar as imagens. Aí estão, ó, as imagens dos veículos que eram usados para transporte escolar no Piauí. Ô Fiuza, quer dizer que o dinheiro do Fundeb chegava ao Piauí, mas ao invés de bancar o transporte escolar, que continua sendo feito no pau de arara, foi abastecer os bolsos dos integrantes aí da Secretaria de Educação. Temos 1 minuto e meio, Fiuza. A Polícia Federal, Vitor, está prestando um serviço em relação ao que o país precisa saber sobre política de educação, política pública de educação. É claro que isso não é educação, né? É claro que a gente está falando de uma quadrilha em ação. Bom, a gente está vendo pessoas que dizem salvar vidas no meio de uma pandemia e cometem desvio de verba de emergência, o Covidão. Então são ratos. Aí também são ratos, né? Colocando crianças em risco e vão lá no Congresso, belíssimas, né? Altivas, eloquentes, para dizer que estão defendendo a educação. A Polícia Federal, ela está prestando o seguinte serviço aos que se interessam pela formulação de política de educação. Jogar o dinheiro às cegas para as instituições em geral no país, né? Para, na verdade, os governantes decidirem como eles vão gastar, não é garantia de política educacional alguma. O Zé Maria Trindade, que está de férias, sempre fala sobre isso. Entende dessa matéria e diz: o problema principal é a gestão. E a gestão, para você entender como está sendo gerida a verba, você tem que ter um sistema de controle na ponta. Então, é um fundo constitucional, vai se tornar permanente agora no Senado, mas não garante a boa gestão, e esse escândalo absurdo está mostrando que o tema é bem mais complexo do que parece. Legal, a gente já volta nesse assunto. Antes, só reforço o convite a você, ainda dá tempo de você participar, interagir aqui com a gente em Os Pingos nos Is, grave vídeos, mande pelo nosso WhatsApp. Vou te passar o número mais uma vez, hein? 11, número aqui de São Paulo, DDD 11 931 17 0620, esse é o nosso WhatsApp. Recebo de volta aqui você que está nos ouvindo também, você que está nos acompanhando pelo rádio, seja bem-vindo de volta depois do intervalo. Nós tratávamos aqui do escândalo do Piauí, da operação da Polícia Federal deflagrada hoje, que investiga fraudes na educação no Piauí, e nós trouxemos há pouco imagens do transporte escolar no Piauí. Ao invés de vans, peruas escolares, eram usados caminhões pau de arara para transportar as crianças para as escolas no Piauí, e justamente os desvios na educação é que são investigados agora por essa operação da Polícia Federal. Quero ouvi-lo sobre isso, Augusto. Você vê um país que não reexamina, né? não revê com clareza o seu passado, ele está condenado a continuar errando no futuro. Toda vez que eu escrevo alguma coisa sobre o Lula, o governo Lula, tal, sempre aparece alguém dizendo: deixa para lá, Lula está morto, Lula está acabado, liquidado, está ressuscitando Lula. Não, você não pode deixar de lembrar o que envergonha o país e o que está na origem desses absurdos com os quais a gente é confrontado aí ainda agora. Foi no Piauí, em 2003, que foi lançado o programa Fome Zero. Lembram dele? Fome Zero era o grande programa do Lula. Não é verdade essa história de que depois virou Bolsa Família. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. O Bolsa Família já existia. Ele foi implantado em Campinas por um prefeito do PSDB e depois foi
aperfeiçoado pela primeira-dama Ruth Cardoso, que não gostava de ser chamada de primeira-dama, e o PT fez os seus acertos ali, mudou o nome e foi em frente e tal, mas antes houve Fome Zero. Foi quando o Lula prometeu que todos os brasileiros, até o fim do governo dele, teriam 3 refeições por dia. A família dele tem dezenas de refeições por dia. Os outros, os pobres, continuaram pobres ou ficaram mais, e os miseráveis que a Dilma erradicou estão por aí. Agora, e o próprio Lula disse que precisa combater esse problema da pobreza, mas não tinha acabado. Pois bem, o Piauí foi escolhido por ser um estado pobre e administrado para ser o berço do Fome Zero. Brilhava também como um teórico do Fome Zero, Frei Beto, lembram dele? O Piauí foi escolhido porque era pobre e governado pelo PT. Tantos anos depois está mais pobre e governado pelo PT. Então aí é o seguinte, o Wellington Dias é um tumor na vida política piauiense há muito tempo. Quando é que o povo vai aposentá-lo? Depende do povo. A gente tende a respeitar quem foi eleito pelo voto, respeitar o mandato, não quando comete crimes assim, não. Isso é caso de polícia. Tem de fazer isso. Agora, tem de mudar. Não é possível que a maioria do povo do Piauí ainda possa acreditar nesse casal que transporta crianças com um dinheiro que existe justamente para segurar em caminhões pau de arara.